Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens sobre a família, né? A importância da família e o valor da família. E o primeiro princípio que eu quero falar hoje, mencionar hoje, é ser cristão firme, né? Ser cristão fiel, não significa ausência de problemas na família e até em outras áreas também, né? Em especial na família, porque nós estamos falando sobre família. Mas o fato de ser crente, o fato de ser fiel, não significa que você não vai ter problema, né? Você pode ter problema e vai ter dificuldades em todas as áreas, né? E assim, a gente observa várias situações na Bíblia que a pessoa era crente, firme, estava andando com Deus, né? E teve sérias dificuldades, né? E hoje eu vou usar bastante o texto lá de João 2, né, das bodas de Caná da Galileia. E as bodas de Caná da Galileia Jesus estava presente e aconteceu uma desgraça. Entendeu? Aconteceu uma desgraça. O que é para você uma desgraça? Para você uma desgraça talvez seja morrer uma pessoa, né, alguém bater o carro, tal. Você entendeu? Mas na cultura dos judeus, acabar o vinho no dia de um casamento, não chega talvez a ser uma desgraça tão grande quanto morrer uma pessoa, mas com certeza é uma desgraça bem maior que bater um carro, entendeu? E dar perda total, com certeza, né? Então se abateu uma grande desgraça ali naquela casa. E interessante que Jesus estava presente, né? Jesus estava presente. E eu tenho mais dois textos aqui que eu até queria ler, né? Duas passagens que falam a respeito pessoas que andavam com o Senhor corretamente e a desgraça veio sobre a vida deles, né? Então, mas eu sei que nós poderíamos dizer o seguinte, não é errado, vamos dizer assim, não é totalmente, vamos dizer melhor dizendo, não é. Nós poderíamos dizer assim, olha, quando você converte, os problemas aumentam, né? As dificuldades aumentam. Entendeu? Ou você não converteu agora, faz tempo que você converteu, mas agora você tomou uma posição de firmar mais, os problemas aumentam. Entendeu? E se eu disser isso, não é mentira não, é verdade, os problemas aumentam, mas nós precisamos explicar bem isso. Precisamos explicar bem isso, né? E eu vou dar uma ilustração para explicar isso, para vocês entenderem bem, né? Porque a pessoa pode pensar assim, mas pastor, mas eu me converto, vai aumentar os problemas? Entendeu? Agora vai ficar pior, vai ficar ruim? Que coisa, né? Então eu vou explicar isso aqui. Na verdade, não é bem que os problemas aumentam, mas é mais ou menos isso, né? Então, lá na minha casa, né, as janelas são de vidro, né? As janelas são de vidro. E aí, a sala, na janela da sala, o sol, ele só bate pela manhã cedinho. Depois ele vai se bandeando para o lado, né? E ele, então, fica para o outro lado. Ele só bate de manhã cedinho, o sol na janela. E é interessante que a gente está lá no almoço, tá assistindo televisão durante a tarde, entendeu? Sentadinho na mesa lá, e de frente para a janela assim, e a gente vê a janela lá e tá uma limpeza que é só um brilho só. Tá limpinho, cara. Tá uma maravilha a janela. Limpinha. Você não vê sujeira nenhuma. E tá de dia tamanho, tudo direitinho, tudo clarinho. Hora de almoço, tardinha, a janela tá uma beleza. Entendeu? Mas no outro dia, na hora que você acorda, que o sol, o reflexo do sol da manhã bate na janela, aí você vê aquela sujeirada. A janela tá imunda. O vidro tá imundo. Você entendeu? Então, o que acontece? A janela sujou de manhã com o sol? Não. Ela não sujou de manhã com o sol, ela já estava suja. A luz simplesmente fez com que a sujeira aparecesse. Então, o que acontece? Não é bem, na verdade, não é muito correto dizer que quando você converte, ou quando você toma uma posição em Cristo, os problemas aumentam. Não é muito correto. Mas é mais ou menos isso, mas não é bem correto. Porque é o seguinte, não é que os problemas aumentam, os problemas já estavam lá. O problema é que antes você não percebia.
a pessoa do mundo, ela já está atolada no pecado, a família dela está uma desgraça, entendeu? Os filhos estão no homossexualismo, sabe? O marido já está tem amante, e a mulher está lá, ela não vê os problemas, ela acha que está bom, ela acha que tem dinheiro, ela consegue comprar as melhores maquiagens, ela consegue comprar os melhores vestidos, as joias também, o perfume dela também é importado, então ela acha que está tudo bem, ela não vê os problemas, mas o problema já estava lá. Aí quando a pessoa converte, o que acontece? Vira um caos, porque a luz veio e agora você começa a enxergar, que você estava atolado na lama, que você estava na desgraça, que a sua vida era desgraça, que a sua vida estava perdida, aí agora você começa a enxergar, e aí vem os problemas. E aí vem os problemas. E aí a sua vida vira o quê? Eu não diria um inferno, mas vira o caos. Pastor, a gente estava de boa antes, e a hora que converte é que vira o caos. É exatamente isso. Por quê? Porque antes você estava anestesiado, você estava cego, você não enxergava os problemas. Agora você enxerga, e diante dessa luz que vem, que te mostra os problemas, agora vai começar uma guerra. Não é bem a Segunda Guerra Mundial, mas é quase. Vai começar uma guerra. Por quê? Porque agora a luz veio e abriu os teus olhos, e agora você está vendo que você estava atolado na lama. Do pecado, tudo errado. Então, não pense que ser cristão é coisa fácil. Ser cristão é coisa difícil. Criar uma família cristã direitinho é difícil. Não é fácil, né? Criar uma família, eu já falei aqui, mas vou repetir. Davi, ele venceu Golias. Mas olha, foi uma fundada na testa, assim, puf, caiu, acabou, né? Mas a guerra, ele venceu o gigante. Mas a guerra dentro da sua casa, ele foi derrotado. Por quê? Por quê? Mas ele estava vencendo a guerra na sua casa durante. Veio o inimigo, levou a sua esposa, seus filhos, levou tudo embora. Ele orou ao Senhor, Deus deu a direção, ele foi lá e trouxe tudo de volta, né? E sem esquecer de nada, sem deixar nada para trás. Não é vitória, é isso, uma grande vitória. Então ele venceu, mas só que é o seguinte: o Golias venceu, acabou. A guerra dentro de casa ele venceu uma vez, mas ela não acabou, né? Você venceu hoje, amanhã a guerra continua, né? Estava falando para o irmão hoje, né? Uma criança, você disciplina ela hoje, pela manhã, você toma a disciplina correta, direitinho, certinho, papá, entendeu? Se fizer a coisa certa, ela por hoje, até lá por umas 10 horas da noite, é a hora dela dormir, por hoje ela fica um doce. Mas amanhã, uma criança, se ela for meio grandinha, ela ainda lembra do dia de ontem. Se for uma criança 5, 6, 7 anos, ela lembra. Mas se for uma criancinha pequenininha, 2 anos, 3 anos, até uns 4 anos, ela não lembra do que aconteceu ontem. Ela não lembra da disciplina que ela teve ontem. Aí a guerra continua de novo, né? E no casamento é a mesma coisa também. No casamento não é que um dos cônjuges não venha lembrar de alguma coisa. Não é isso. Mas no casamento também a guerra é todo dia. Entendeu? É todo dia. Você venceu a guerra ontem, hoje a hora que você acorda começa outra, né? É todo dia. Por isso que Davi perdeu a guerra, porque, né, ele não perseverou na guerra da sua casa, ele não perseverou. Mas vamos ler aqui então mais os 2 textos que eu prometi aqui. Ó, Jó 2, de 1 a 3. Os irmãos conhecem bastante a história de Jó, mas vamos ler aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Que coisa, hein? Que coisa, hein, Satanás? Né? Vem, olha que coisa. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Como se Deus não soubesse de onde ele estava vindo, né? Mas perguntou para ver. Isso, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Você viu? O diabo está rodeando por aí, passeando, só esperando, correndo como um leão, só esperando uma brecha para tragar, né? Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Não é, eu vou repetir aqui, não é que Jó fosse perfeito, mas ele era um homem íntegro. Ele errava, ele não errava aquela pessoa que não é perfeita, mas não erra de propósito, né? Ela está lutando ali para ser correta, entendeu? Então, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade,
embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então, toda aquela tribulação que sobreveio sobre a vida de Jó foi sem causa. Não sem causa totalmente no sentido que Jó era perfeito e que Jó era santo. Não, Jó é um ser humano igual a todos também. Mas não tinha algo assim de especial, grave, assim, que Deus precisasse de repreender tanto Jó. Foi sem causa mesmo. Então, o fato de nós estarmos firmes com Deus e sermos íntegros, não significa que não vai vir tribulação, que não vão ter lutas, que não vão ter guerra. Vou ler outro texto. Lucas 8, esse também é um texto bastante conhecido. Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, preste bem atenção na leitura aqui, viu? Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia de seus discípulos. Né? Ele aqui é Jesus. Ele entrou num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Quer dizer, os discípulos passaram para a outra margem, seguindo a ordem do seu mestre, seguindo a ordem de Deus, em obediência a Deus. Eles estavam caminhando segundo a ordem que Deus lhe deu, foram na direção que o mestre tinha ordenado. Eles obedeceram a Deus. E aí, continuando a leitura. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago corrente, e eles o perigo de socobrar. Bom, Deus, você prestou atenção? Deus deu uma ordem para eles ir pelo lado direito, pela direção da tempestade. Deus mandou eles ir na direção da tempestade. Olha que coisa. Tem vez que Deus nos manda ir na direção da tempestade? Sim. Sim, está escrito aqui, né? Então, a Bíblia diz que quando o povo de Deus saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus não os conduziu pelo caminho lógico, pelo mais curto, pelo caminho reto. Levou eles em zigue-zague pelo caminho dos filisteus. E qual era o objetivo? Para que eles não soubessem mais o caminho de volta. Né? Se eles quisessem voltar, não tinha mais como voltar, porque eles não sabiam mais como voltar. Isso para nós hoje significa o quê? A gente esquecer o caminho? Não significa esquecer de nada. Significa o seguinte: se nós fomos forjados, se Deus permitir algumas lutas e nos ajudar e fazer com que a gente vença as lutas e tal, a gente vai ser tão forjado que não vai ser qualquer luta que vai nos abalar. Não vai ser qualquer coisa que, eu quero minha mãe. Entendeu? Não, nós fomos treinados, nós fomos forjados. É isso que simboliza nos levar para o caminho mais longo. Se Deus não permite nenhum tipo de sofrimento, não permite nenhum tipo de luta na nossa vida. E aí, tá aí os meninos, tem gente mais nova aqui, jovem, 16, 17, 18, 20 anos, não aparece nenhuma luta, cara, tá tudo certinho, não tem nenhuma luta. Estou profetizando que vai vir luta na vida deles, não. Mas estou falando, não vem nenhuma luta, tudo certinho, tudo em paz. Aí quando tiver 50 anos, 60 anos de idade, se acontece alguma desgraça, alguma coisa, o que é que vai querer? Eu quero a minha mãe. Eles vão querer a minha mãe. Falar, ai meu Deus, eu quero a minha mãe. Vai se desesperar. Entendeu? Então, nós estamos nesse mundo sendo treinados, irmãos. Faz parte do treinamento, muitas vezes, Deus nos conduzir para o lado da tempestade, para o lado da guerra, porque faz parte do treinamento. Né? Então, muitas vezes, né, as pessoas colhem o que plantaram. Se a gente é crente fiel, como diz a palavra, se for crente fiel, se for crente de verdade, não é que você não tem alguma coisinha para colher, porque ninguém é perfeito, mas você não tem grandes coisas para colher, coisa ruim. Mas tem o treinamento de Deus, tem a permissão de Deus, tem, né, a aprovação, que Deus nos prova, a Bíblia é clara, Ele nos treina e Ele também nos prova. Então, isso faz parte da vida cristã. Deus permite essas coisas para o nosso treinamento, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Amém? Né? Então, as lutas, eu não vou nem ler o restante aqui do texto, né? Mas, enfim, as lutas existem. Né? Na vida cristã, mesmo que você for fiel, né? Nós vamos passar por lutas e muitas. E como eu disse no princípio, para encerrar, quando a gente converte, em vez de diminuir, aumenta. Aumenta, por que aumenta? Porque antes a gente não enxergava. A gente já estava no problema, né? Mas não enxergava. E agora que você converteu,
ou agora que você tomou uma posição de firmar mais, você começa então a ver. A luz veio e começa a mostrar para você, e então as lutas, as guerras aumentam. Né? Então, não estou aqui para pregar uma palavra motivacional. Olha, se você veio para a igreja, seus problemas vão ser resolvidos. Né? Olha, se você é crente agora, vai dar tudo certinho. A sua esposa vai ser uma bênção. Né? Ah, mas vai dar tudo muito certo. Ah, mas eis que te digo que o Senhor é contigo. Né? Então, não dá certo esse negócio não. O Senhor é contigo sim. Se você estiver fazendo a coisa certa, Ele é contigo para te ajudar a concluir o que você está fazendo. Se você não estiver fazendo a coisa certa, Ele é contigo para te impedir, para te resistir, para te botar de repente na linha. Né? E muitas vezes nós somos fiéis, como acabei de falar aqui, né? Mesmo sendo fiel, né? Você não significa que ser fiel é que você está tudo certo, que não tenha coisas para Deus tratar nas nossas vidas e que a gente não precisa de um treinamento, não precisa ser levado a amadurecer. Né?